Imagine que estamos há 2.600 anos numa região chamada Magnésia, na Grécia Antiga. Um filósofo chamado Tales de Mileto esfrega um pedaço de âmbar em uma pele de animal e percebe algo curioso. Pozinhos e palhas começam a grudar no âmbar. Ele não sabe, mas acabou de observar algo que hoje chamamos de eletricidade estática. Por séculos, ninguém levou isso muito a sério, era apenas uma curiosidade. Mas no século XVII, um cientista chamado William Gilbert, médico da Rainha da Inglaterra, faz experimentos parecidos com vários materiais. Ele é o primeiro a usar a palavra elétrico, do grego electron, que significa âmbar. Gilbert mostra que existem forças invisíveis entre objetos, um tipo de atração misteriosa. Agora avançamos para o século XVIII. Um homem chamado Benjamin Franklin, além de político, era fascinado por ciência. Um dia, durante uma tempestade, ele solta uma pipa com uma chave de metal. A pipa leva um choque de um raio e ele percebe que os raios do céu e as faíscas nos experimentos de laboratório são a mesma coisa: eletricidade. Franklin não morre por pouco. Mas a ideia de que eletricidade é uma força natural fica mais clara. Depois vem Luigi Galvani, um italiano que observa que as pernas de um sapo morto se contraem ao tocar metais diferentes. Ele acha que o animal tem uma eletricidade vital. Mas aí entra Alessandro Volta, que prova que não era o sapo, e sim os metais gerando corrente elétrica. Ele cria a primeira pilha, e por isso temos a unidade Volt até hoje. No século XIX, as coisas explodem. Michael Faraday, um inglês genial e autodidata, descobre que um ímã em movimento pode gerar eletricidade. Ele inventa o primeiro gerador elétrico. Isso muda tudo. Em seguida, James Clerk Maxwell escreve as equações que explicam toda a teoria dos campos elétricos e magnéticos. Agora temos uma linguagem matemática para entender o que antes era só mágica. E então chega o duelo. Thomas Edison, que acreditava na corrente contínua, e Nikola Tesla, que apostava na corrente alternada. Tesla vence com a ajuda de George Westinghouse, e a eletricidade passa a se espalhar pelo mundo todo. Postes, fios, lâmpadas, motores. O planeta começa a brilhar à noite. Hoje, eletricidade está em tudo, nas redes sociais, nos carros elétricos, nos satélites. Mas tudo começou com um pedaço de âmbar esfregado numa pele e um monte de gente fazendo perguntas e experimentos, exatamente como Feynman diria, tentando entender passo a passo como o mundo realmente funciona. Quando tudo era mistério, o encontro com o âmbar. Muito antes de existirem fios, lâmpadas ou usinas, os humanos já se encantavam com coisas que não sabiam explicar. Um desses encantos começou com algo tão simples quanto um pedaço de âmbar. Aquela resina fossilizada que parece uma pedrinha dourada, encontrada em árvores antigas. Por volta de 600 a.C., na Grécia Antiga, um pensador chamado Tales de Mileto observou um fenômeno curioso. Ele esfregou âmbar com pele de animal e percebeu que pequenos pedacinhos de palha e poeira começavam a grudar nele. Era como mágica. Na verdade, era o início do que chamamos hoje de eletricidade estática. Mas para Tales, aquilo era apenas uma força misteriosa, talvez até espiritual. Não existia ainda a ideia de elétrons, corrente ou campo elétrico, só o assombro. Esse fenômeno ficou adormecido por séculos. As pessoas notavam faíscas no inverno seco ao tocar objetos, mas ninguém sabia o que causava aquilo. Era um mundo sem respostas. A natureza parecia esconder um segredo e o âmbar era uma pista esquecida. Por incrível que pareça, a palavra eletricidade nem existia ainda. Só muito mais tarde alguém daria esse nome a essa força invisível. Mas aqui começa a semente da curiosidade, o momento em que alguém observa algo estranho e se pergunta por quê? Feynman sempre dizia que toda ciência começa com esse tipo de pergunta. E Tales, sem saber, deu o primeiro passo. Agora você pode imaginar,
O que levou essa curiosidade a se tornar ciência? Como saímos do âmbar para os satélites? Vamos seguir juntos por essa trilha fascinante